Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Estamos meditando na leitura diária bíblica da nossa escola dominical. No trimestre, estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal, é o tema geral do trimestre. A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. Nesta quinta-feira, o texto que vamos ler está em Isaías, capítulo 5, verso 20. A busca pela desconstrução da ética e da moral cristãs. Assim, diz a palavra de Deus no texto de Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. São textos um texto muito forte. E o ai, este ai tem o seu significado, porque Deus está falando contra essas atitudes deste povo, não é? Meus amados irmãos, antes de falarmos do texto em si, precisamos meditar no que seja ética e moral. Elas possuem significados distintos, embora parecem convergir para um mesmo sentido ou sentidos que eu chamaria de irmãos gêmeos, né? Porém, não temos tempo para satisfazer minimamente a explanação da definição dos termos de modo sucinto. Portanto, apenas para entendimento básico desses termos, a origem da palavra ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, enquanto que moral vem do latim, que significa relativo aos costumes. Ou seja, as duas palavras se encontram. Se fôssemos definir as duas palavras juntas, diríamos que elas tratam de atos e costumes. Contudo, a ética cuida em determinar o que é certo ou errado, bom ou mal. Por exemplo, ser educado, respeitar o próximo, respeito aos pais, respeito à hierarquia, não prejudicar colegas de trabalho na busca pelo crescimento profissional. E, como eu disse bem rapidamente, moral são valores morais que dizem respeito ao bem em oposição ao mal, ou o correto em oposição ao errado. Por exemplo, justiça, quando nos indignamos, por exemplo, quando vemos uma pessoa ser condenada sem provas. É claro que quem condena diz que há muitas provas, mas as provas, qualquer leigo ao lê-las percebe que não tem cabimento, não estão dentro da lei. Ou quando você vê alguém ser punido por crime que ele não cometeu. Essa indignação expressa o senso moral. Outro exemplo é altruísmo, alguém que dedica parte do seu tempo procurando o bem-estar de outras pessoas. Honestidade, a pessoa que é honesta, não importa qual seja o seu interesse, sempre agirá de forma correta e verdadeira. Por exemplo, devolver uma carteira de documentos que encontrou recheada de dinheiro, ou devolver o troco que recebeu a mais no mercado, entre outros exemplos.
Poderíamos falar de fidelidade, de lealdade, de empatia, de solidariedade, de coragem, entre outros exemplos de valores morais. Acredito ser suficiente para entendermos o que é ética e moral. Agora, o texto trata disto de um modo que as pessoas envolvidas no texto são o contrário de tudo isso. Então, imagine tudo que nós ouvimos a respeito da ética e da moral, alguém fazendo o contrário. E não só fazendo, mas buscando mostrar. Isso é chamado de desconstrução. Buscando mostrar que o contrário do que é certo é o que é errado. Então, imagine a atitude antiética que está sendo emplacada na mente da sociedade. Isso ainda não chegou em grande escala, pelo que parece, em todos os lugares, como, por exemplo, nas empresas de diversos segmentos. Mas, assim como diz o texto, vão acontecendo a conta-gotas em alguns lugares, e esse comportamento errado passa a ser aplaudido na política, em algumas esferas da justiça, em competições futebolísticas ou qualquer outra competição, qualquer outro esporte. Parece que estamos vivendo esse processo de desconstrução se acelerar, ou estamos vendo e vivendo esse tempo da aceleração desse processo. O inocente é tido como culpado, o culpado é tido como inocente e nada se pode fazer. E pior, pessoas de boa índole sendo enganadas e levadas a crer que isto é o correto. Mas Deus está dizendo, ai. Sim, Deus está dizendo, ai. Porque o texto de Malaquias, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. E mal é inverter o sentido como se fosse sinônimo do bem, mal em sentido ético e moral. O profeta Isaías traz aqui nesse texto o ai dos imorais. Chamar mal ao bem, ou dizer que o bem é mal, envolve não apenas a expressão, a afirmação de que o mal é bem, mas também a atitude. Fazem o mal e afirmam que estão fazendo o bem. Ainda que seja atestado pela experiência que o que está se fazendo é mal, a pessoa afirma que é bom. Se você está prestando atenção no que está acontecendo no mundo, você está identificando esta definição bíblica do que é chamar mal de bem. E pior, chamam a escuridão de luz, ou seja, chamam a desordem, a incerteza, a confusão, o mal feito em segredo, de modo obscuro, e afirmam que isto é ser iluminado, que isto é ser feliz, e nesta iluminação até dizem que foi para isto que Deus nos criou. E pior, o texto conclui dizendo que essas pessoas são capazes de convencer os outros que o fel é doce e de que o doce tem o sabor de fel. Me lembram as palavras do Senhor Jesus em João 3, 16 a 20. Aliás, 18 a 20. Que diz a palavra de Deus
Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Veja a ligação que eu estou fazendo. Porquanto não crê, quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E digo aqui, eles diziam que eram boas. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas ou não sejam reprovadas. Veja, então é isso que nós estamos vivendo neste tempo. Mas sabe qual é a conclusão de Isaías, quando fala neste texto sobre os ais que ele está exclamando aqui? Verso 24, por isso, como a chama devora a palha, como o feno se incendeia e se consome, do mesmo modo, a sua raiz se reduzirá a mofo, a sua flor será carregada pelo vento como pó, porquanto rejeitaram os mandamentos de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santíssimo de Israel. Essas pessoas que assim fazem, embora essa palavra está falando sobre Israel, a aplicação é para o tempo que nós estamos vivendo. Assim como faziam naquele tempo, estão fazendo hoje. Deus não está satisfeito. Ai dessas pessoas, porque serão transtornadas. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que muitas pessoas que estão no mundo, que ainda não encontraram o Senhor Jesus Cristo, sejam pela nossa oração convencidos a receber a Jesus como Salvador, para fugirem dessa situação e virem para a luz verdadeira que é o Senhor Jesus Cristo. E que nós, crentes em Jesus, fiquemos alertas, como diz a Bíblia, acautelados, acautelai-vos para que ninguém vos engane, para que nós possamos continuar olhando para a palavra de Deus, para viver de forma ética e de forma moral, segundo os padrões da palavra de Deus. Pai Santo, te agradecemos pelo privilégio de conhecermos a Tua palavra. Nos ajuda a conhecer mais a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Abençoa, Senhor, todos os Teus servos, jovens, crianças, adultos, adolescentes, para que, Senhor, prestemos atenção a esse tempo e corramos para Ti, para nos esconder sobre o brilho da Tua luz, ó Deus, e sermos livres dessa situação que está se normalizando no mundo, ó Deus, que está sendo coberto pelas trevas da ignorância, do pecado e da maldade, Pai. Sê conosco, nos ajuda, nos fortalece para esperarmos a Tua volta gloriosa, e enquanto o Senhor não vem, que nós possamos falar do Teu amor, que nós possamos propagar, espalhar o Evangelho do amor de Deus, para que muitas vidas sejam salvas para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe vocês. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã com mais uma meditação na palavra de Deus. Um forte abraço a todos.